Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma noite da nossa Semana Santa Especial, a Semana do Calvário, onde estudamos a história de Jesus e sua crucifixão. A vida de Jesus, sua morte e ressurreição é muito importante para a nossa vida. Todos os anos nós fazemos a programação da Semana Santa. E eu queria dizer para você o porquê que fazemos a Semana Santa e qual o contexto bíblico que nós podemos usar para entender a Semana Santa. Mas antes eu queria contar para vocês uma história de uma mulher que se chama Edie. Ela viveu entre um povo que professava a fé judaica. Ela, por sua vez, também era judaica. E aconteceu que, na época da Segunda Guerra Mundial, os soldados que eram contra os judeus pegaram a Eide, seu pai, sua mãe, seus irmãos, toda a família dela e levaram para um lugar. E nesse lugar eles faziam uma certa triagem. Pessoas abaixo de 16 anos eles tiravam de lá e matavam. Pessoas acima de 45 anos também eram retiradas de lá e eram mortas. E somente pessoas de 16 a 45 anos é que eram levadas para serem exploradas para campos de trabalho forçado, pois eles trabalhavam dentro de um campo de concentração e ficavam ali presos. Os homens e as mulheres todos eram deixados naquele lugar. Utilizavam roupas de prisioneiros e trabalhavam forçadamente. E aconteceu que as pessoas naquele campo de concentração muitas vezes eram levadas para a câmara de gás. E dentro dessa câmara de gás, um gás quente saía e matavam as pessoas que estavam ali dentro, que muitas vezes eram forçadas a entrar naquele lugar. E as pessoas trabalhavam nesse campo de concentração, fazendo as coisas que os soldados obrigavam, para poder levar mantimento, armas e outras coisas para a guerra. E é nesse contexto que a nossa personagem estava, a Eddie. Os soldados, que eram nazistas, eles então forçavam as pessoas a trabalharem. Até que alguém ficou sabendo que a Eddie, antes da guerra, ela era uma pessoa famosa, fazia parte de um grupo de balé. E, por sua vez, ela era bailarina. Então, foram fazer uma apresentação para os soldados do alto comando. E os soldados do alto comando então assistiram àquela apresentação. Ed estava ali no meio, então eles observaram aquilo. Alguém deu pão para aquela moça e disse para os soldados: Olha, vocês levem ela para o campo de concentração, mas não a obriguem a trabalhar. Deixe ela lá no campo de concentração presa, mas não coloque ela para fazer serviços forçados. Foi então que os soldados vindo dos Estados Unidos, que faziam parte de um outro lado da guerra, eles estavam ali naquele lugar para poder libertar os presos. E os soldados que prendiam os judeus precisavam transportar os prisioneiros para outro lugar. E aí eles então fizeram uma seleção, que a maioria das pessoas que estavam passando fome, que estavam fracas, elas precisavam sair daquele lugar. E a guerra estava acontecendo entre os alemães e outros países. E aqueles prisioneiros então estavam no fogo cruzado, passando entre um lado e outro. Muitas vezes eram atingidos por balas perdidas e muitas vezes caíam porque estavam cansados, não tinham forças porque tinham passado fome, e muitas pessoas caíam pelas laterais do caminho e ficavam caídas. E os que continuavam eram porque conseguiam continuar, de alguma forma estavam sobrevivendo. E quando alguém morria, ficava pelo caminho. Os soldados que estavam vindo atrás, eles perceberam que alguém estava caído ali, mexendo o dedo. Então eles correram para ver quem estava ali, porque ainda estava vivo e estava
uma pessoa que pesava 27 quilos, muito magrinha. Era a nossa personagem, a Ed. Ela estava muito magrinha, levaram ela para fazer tratamento, a alimentaram e então ela foi levada para os Estados Unidos, aonde ficou morando lá, para poder recuperar sua saúde e conseguir se restabelecer. E quando ela ficou melhor, recuperou a sua saúde, ela escreveu um livro sobre a história da vida dela e tudo o que havia acontecido naqueles momentos em que ela estava na guerra. As pessoas, então, entrevistando ela, perguntaram para ela por que ela conseguiu sobreviver, aonde ela achou forças. E Ed então disse que ela se inspirou na história de Abraão, pois Abraão passou por momentos difíceis em sua vida e mesmo assim permaneceu firme e persistiu em continuar a viver acreditando nas promessas de Deus, sabendo de que Deus estaria com ele e o ampararia. Assim foi a resposta dela. Ela confiou nas promessas de Deus e sabia que Deus iria ampará-la. Vocês viram como esta nossa personagem, ela tinha certeza de que Deus ajudaria e ela permaneceu viva, se agarrando a essa fé? Tem uma história parecida com essa que aconteceu no passado com um homem chamado Moisés, quando Deus mandou Moisés sair da onde ele estava e ir até onde o povo de Israel estava, lá no Egito, que estavam sendo escravizados, trabalhando forçosamente, sem receber nenhum tostão por isso, mas o povo pedia socorro e clamava por Deus. Vamos ver isso no livro de Êxodo, no capítulo 2, e vamos ler os versos. Êxodo, capítulo 2, verso 23 em diante. Olha só o que diz. Decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam sob a servidão. Por causa dela, clamaram, e o seu clamor subiu a Deus. Então o povo de Israel gemia por uma libertação. E o verso continua dizendo: ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se de sua aliança com Abraão, com Isaque e Jacó. Deus se lembrou da promessa que ele havia feito aos patriarcas do passado. E viu Deus os filhos de Israel e atentou para sua condição. Assim Deus convoca Moisés nesse momento para ir libertar o povo. O povo de Israel estava preso no Egito e ali estavam sendo escravizados, trabalhando forçosamente. A gente viu aqui no verso que tem uma palavra que no português se escreve assim: gemiam. Essa palavra significa que as pessoas estavam clamando a Deus desesperadamente. Não é a mesma coisa do que você pedir alguma coisa de forma mais tranquila. Mas gemer significa que estava precisando de uma salvação urgente, que clamavam desesperadamente por uma solução, por uma ajuda de Deus. Então o povo gemiam. A Bíblia deixa bem claro de que eles estavam com urgência buscando a ajuda de Deus. Assim Deus então manda Moisés ir até o Egito para libertar o povo de Israel. Mas vocês acham que quando Moisés chegou no Egito, vocês acham que o povo olhou para Moisés e disse: "Ah, chegou o nosso libertador, estamos bem. Bem-vindo, Moisés." Vocês acham que foi isso? Claro que não. Quando Moisés chegou, o povo olhou para ele com muita desconfiança. Duvidaram mesmo se ele seria ou não o libertador do povo de Israel. Mas Deus tinha um plano, e o plano de Deus é que, de acordo com as situações que foram acontecendo, Deus libertaria o povo de Israel. Moisés então se dirigiu até o rei do Egito, que era conhecido como Faraó, e pediu para deixar o povo ir. Porém, o Faraó insistentemente dizia: "Não deixarei o seu povo ir." E Moisés então disse: "Olha, Deus vai mandar pragas por causa da sua teimosia e desobediência." E o faraó ignorou
a fala de Moisés. Então aconteceu que Deus mandou 10 pragas. Essas pragas caíram sobre o povo que morava no Egito. Porém, o povo de Israel não foi atingido. E eles viram aquelas pragas caindo sobre o Egito. Aí eles entenderam que realmente Deus estava no comando. E quando eles estavam ali, vendo a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, até a 10ª praga, eles sabiam que a libertação estava perto. E quando caiu a 9ª praga, ficou faltando uma para completar as 10 proferidas por Moisés. E então o povo foi ordenado por Moisés a fazer uma festa, a festa da libertação, conhecida como Páscoa, que tem esse sinal. E Páscoa significa a lembrança de que Jesus ressuscitou e foi para o céu. É a lembrança da ressurreição. Por isso que tem esse sinal de Páscoa. Mas também este evento foi inaugurado lá no povo de Israel. O sinal foi feito porque significa libertação. É o costume que o povo judeu tinha de comemorar. Então vamos ver mais uma vez na Bíblia, em um livro, no livro de Joel. O sinal é esse, Joel, capítulo 2, verso 32. Vamos ver o que a Bíblia diz. Joel, capítulo 2, verso 32. Olha só o que diz a Bíblia. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes aqueles que o Senhor chamar. Vocês viram? Quando a gente clama a Deus, Deus ele dá uma resposta. O povo de Israel clamou a Deus, as 10 pragas estavam caindo, mas o povo entendeu a resposta de Deus somente no final. Hoje, eu e você estamos na mesma situação, esperando Jesus voltar. Quando Jesus esteve aqui na terra, ele disse: Olha, prestem atenção quando ouvirem falar de terremoto, fome, guerras. Isso são acontecimentos do fim. Significa que estarei perto de retornar. Então, quando a gente olha essas coisas acontecendo hoje, a gente sabe que está perto de Jesus voltar. É muito importante que eu e você prestemos atenção aos fatos, pois os fatos indicam a proximidade da volta de Jesus. E como estamos lidando com isso? O povo de Israel estava lá no Egito acompanhando as pragas. Caiu a primeira, a segunda, a terceira. Quando caiu a 10ª praga, eles entenderam que era a hora da salvação. Mas antes da 10ª praga cair, Moisés deu um recado ao povo. Disse para o povo: se preparem, pois quando a 10ª praga cair, vocês precisam estar prontos. Pois nessa noite virá o anjo do Senhor, e aquela casa que não tiver marcada, o primogênito será levado, irá morrer. Então o anjo do Senhor vai passar, e as casas que tiverem com seus umbrais marcados com o sangue do cordeiro, essas casas terão os seus primogênitos salvos. O anjo do Senhor vai passar, vai ver o sangue na porta e não vai tirar a vida do primogênito. Porém, a casa que não tiver com o sangue na porta, o primogênito desse lar irá morrer. Vocês entenderam? Assim o povo de Israel seguiu a ordem de Moisés. Pregaram os cordeiros, sacrificaram, pegaram o sangue do cordeiro e passaram nos umbrais das portas. Algumas pessoas do povo de Israel ignoraram essa ordem, esse momento que Moisés havia instruído. Também os egípcios que moravam no Egito, que eram naturais do Egito, ignoraram. E esses que desprezaram a ordem de Moisés, que não entenderam o plano de Deus, tiveram os seus primogênitos mortos. À noite, quando o anjo do Senhor passou, as casas que não tinham o sangue do cordeiro na porta tiveram os seus primogênitos mortos. Assim, houve um grande clamor de tristeza naquele lugar,
porque as pessoas não deram importância para aquela cerimônia. Assim, o faraó perdeu o seu primogênito. Com a perda do seu primogênito, ele ordenou que o povo fosse embora e o povo partiu do Egito. Vocês viram? Por que passar o sangue na porta? Por que passar o sangue nos umbrais? Vamos acompanhar na Bíblia que eu vou explicar para vocês o motivo. Está no livro de Levítico, no capítulo 17, no verso 11. Vamos lá? Em Levítico, capítulo 17, verso 11, fala o seguinte: Porque a vida da carne está no sangue. Eu vô-lo tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pela vossa alma, porquanto é o sangue que fará expiação em virtude da vida. Esse verso está dizendo que quando Deus vê as pessoas fazendo o sacrifício de expiação, elas terão o perdão e receberão a vida. Que importante é saber que é no sangue que contém a vida. Isso significa que, ao passar o sangue nos umbrais da porta, o anjo veria aquele sangue e representaria então que aquelas pessoas clamaram a Deus e acreditaram em Deus, estavam dispostas a obedecer a Deus integralmente, pois acreditaram no sangue do Cordeiro. Então, assim o povo demonstrou que eles estavam conectados a Deus, por isso tiveram seus primogênitos poupados, eles não foram mortos. Essa história tem tudo a ver com a morte de Jesus na cruz. O sacrifício substituto de Jesus lá na cruz. Vamos a 1 Pedro, no capítulo 1, no verso 18 e verso 19. Em 1 Pedro, capítulo 1, verso 18 e 19. Eu vou sinalizar aqui para vocês. Está escrito na Bíblia o seguinte: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo sangue precioso, como o de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Jesus. Foi por causa de Jesus, aceitação do sangue derramado na cruz, é que ganhamos a salvação. Sem isso, sem Jesus na cruz, nós não teríamos salvação. Jesus morreu para nos salvar. E quando você olha para a cruz, vê o sangue derramado e crê que aquele sangue pode lhe salvar, que aquele sacrifício pode lhe salvar, significa que você terá a salvação. Jesus precisava passar pelo sacrifício. A palavra Páscoa, ela significa um momento de libertação. Quando eu e você aceitamos o sacrifício de Jesus, não há por que temer, não há por que se preocupar, porque Jesus Cristo já pagou o preço na cruz do Calvário, nos dando a oportunidade de receber a vida eterna. O que precisamos é permanecer fiéis até a volta de Jesus para recebermos a salvação. Eu fico imaginando hoje que a importância de acreditarmos no sacrifício de Jesus é fundamental para termos como razão da nossa fé a sua morte na cruz. Jesus morreu na cruz para substituir a mim e a você, a
todas as pessoas. E nós só precisamos acreditar nele. Só precisamos acreditar que a morte de Jesus na cruz, que o sacrifício que ele fez, que a sua palavra nos garante a salvação. Seguir os seus conselhos, os seus ensinamentos e aceitar ter uma conexão íntima com Jesus. Eu e você precisamos disso hoje. Meu desejo é que possamos refletir sobre este momento. E se eu e você estivermos passando por momentos de angústia, se estivermos sofrendo, possamos clamar a Jesus, clamar pela paz, pela salvação, pela cura, porque Jesus, ele quer nos dar a salvação. Ele não quer que a gente sofra. Eu e você estamos clamando por isso. Por isso convido a você a se unir a mim em oração, a sinalizar em oração, clamando ao Senhor, pedindo para que ele volte logo em oração, para que ele venha rápido salvar a todas as pessoas que acreditarem no sangue do Cordeiro, que acreditarem em Deus. Então eu espero que você se una a mim nessa fé, nessa confiança, para sermos salvos e nos encontrarmos no céu quando Jesus voltar. Vamos orar. Bondoso Deus, nosso Pai que habita nos altos dos céus, te agradecemos, Senhor Deus, porque hoje podemos refletir sobre o amor de Jesus, o especial amor que Jesus tem por mim, pelas pessoas, por todos nós. Te louvamos e te agradecemos, nosso Pai, porque Jesus Cristo foi capaz de vir ao mundo morrer na cruz do Calvário em nosso lugar. Nossa, isso é uma prova imensa de amor que a gente não encontra em lugar algum. Obrigado, Senhor, por nos ajudar a sermos livres. Nós somos escravos do pecado, porque muitas vezes o pecado, neste mundo, a nossa vida é escravizada pelo choro, pelo sofrimento, pela doença, pelas tragédias, pelas coisas que acontecem, aonde ninguém vê, mas nós sofremos e somos escravos do pecado desde quando nascemos. O mundo é escravo do pecado, aonde a tendência sempre é nos trazer o mal e nos pôr em dificuldade. Sabemos que tem muitas pessoas que estão sofrendo. Eu não posso ajudar todo mundo. A única pessoa que pode ajudar é o amor de Jesus. Jesus Cristo pode, através da pregação da tua palavra, incendiar o coração dessas pessoas com o teu amor e fazê-las se aproximar de ti, recebendo assim a paz, a alegria, a felicidade e a esperança. Também, Senhor, desejamos que cada pessoa que nos assista possa entrar em conexão contigo através da sua palavra, crer no sacrifício expiatório de Jesus Cristo e aguardar firme Jesus voltar, pois queremos que ele logo venha para nos buscar e nos levar para o céu, aonde lá vamos viver eternamente e sim, lá realmente seremos livres, viveremos alegremente para sempre. Lá não vai ter doença, não vai ter sofrimento, não vai ter choro. Todas essas coisas passaram, a morte não existirá. Nós te agradecemos, Senhor, te agradecemos por Jesus e pedimos que o Senhor realmente atenda ao nosso gemido, pois nesse momento clamamos a Ti, queremos estar firmes e queremos que o Senhor venha logo a este mundo, resgatar a cada um de nós, que as nossas vidas sejam transformadas, que possamos estar em união e conexão com Jesus, para que quando Jesus voltar, que a gente sabe que é muito breve, queremos que Ele venha nos aliviar desse sofrimento, pois necessitamos. Vemos todos os dias no noticiário pessoas morrendo, sejam elas crianças, idosos, pai e mãe se separando, casais se separando. O mundo está de mal a pior, com muitos problemas. Nós desejamos ver o fim dessas coisas e queremos que Jesus venha, toque com o seu Santo Espírito na vida e no coração de cada pessoa, para que essas pessoas sintam o chamado, não sejam teimosas, mas aceitem o chamado de Jesus e tenham suas vidas transformadas, recebendo assim a Jesus Cristo através do batismo. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Lá na cruz, há poder que vence a morte. Lá na cruz, a certeza do perdão. Em Jesus, a completa liberdade. Não há mais condenação. Jesus venceu, sim, Jesus venceu.
Ao clamar está consumado, o inimigo enfim foi derrotado. Ele venceu, Jesus a morte venceu.